E se eu te dissesse que sua mente não está dentro da sua cabeça, e que a sua realidade não é lá fora, mas sim o resultado de um diálogo constante e invisível? Aquilo que você chama de realidade pode ser, na verdade, um software que você roda sem nem perceber. A gente acorda, toma o café, reclama do trânsito, rola o feed nas redes sociais e nunca, nunca mesmo para pensar que o próprio trânsito que a gente reclama ou a ansiedade que a gente sente ao ver as notícias é, em grande parte, uma construção linguística que herdamos. É como se a gente vivesse num filme, mas nunca olhasse para o roteiro, sabe? A vida parece tão sólida, tão objetiva, tão dada. A gente nasce, cresce e o mundo está lá, pronto, esperando, com suas regras e suas verdades inquestionáveis. Nossa mente? Essa é aquele hardware fixo que veio de fábrica, lá dentro da cachola, funcionando no piloto automático. E a linguagem? Bem, a linguagem é a sua forma como a gente se comunica, como pede um cafezinho, ou desabafa sobre o calor insuportável, ou manda um kkk sem graça. Uma ferramenta simples, transparente, que apenas descreve as coisas como elas são. Ou pelo menos é o que a gente acha que ela faz. Mas será mesmo? Será que ela é só um espelho, ou é a própria mão que molda o espelho? De repente, o jogo muda. O ChatGPT começa a conversar, a escrever poemas que parecem ter alma, a gerar ideias que nos deixam de queixo caído e, sejamos honestos, um pouco apavorados. E a gente entra em pânico. Será que tem alma? Será que pensa? Mas pensa como? Com que tipo de mente? E o que nos torna nós, se uma máquina pode usar a linguagem para gerar emoções, arte, narrativas complexas e até mesmo simular empatia? É um chamado urgente, tipo sirene de ambulância no meio da madrugada, para questionar o que é a mente, o que é a consciência. A gente se esquece que talvez a pergunta não seja o que ela é em si, como uma coisa pronta e acabada, mas sim o que a gente está construindo com ela, a cada palavra, a cada pensamento. É como quando a gente dá nome para o robô de aspirador e acha que ele tem sentimento, sabe? A gente humaniza a máquina, projeta nela nossos medos e desejos, mas se esquece de humanizar, de expandir, de questionar nossa própria definição de mente. A gente se apega a um conceito antigo, enquanto a realidade já está em outro patamar. E é aqui que a gente costuma recuar, né? A maioria prefere ignorar. Isso é coisa de filósofo, muito abstrato, muito viagem, coisa de quem não tem boleto para pagar. A linguagem é só um conjunto de símbolos, um dicionário, uma ferramenta neutra. A mente é o cérebro, ponto final. Simples assim. É mais fácil, mais confortável. Essa zona de conforto de definições prontas, sabe? A velha história que nos contaram desde pequenos. Minha mente é meu cérebro, e o cérebro está na cabeça. Fim da discussão. E a linguagem? A linguagem é para pedir pão na padaria e reclamar da política no almoço de domingo. Simples, não? Pena que a realidade não é um manual de instruções do IKEA, com peças contadas e um desenho claro de como montar. A gente prefere não mexer no time que está ganhando. Ou, mais precisamente, no time que acha que está ganhando. Mesmo que a gente esteja perdendo de goleada para nossa própria ignorância. É a tal da preguiça mental, meu amigo. A gente quer a pílula azul, sempre. Mas e se eu te disser que desde os gregos antigos, que já se debruçavam sobre a retórica e a lógica, passando por pensadores como Wittgenstein, que desvendou os jogos de linguagem, até os neurocientistas de hoje, que mapeiam as redes neurais, a gente vem descobrindo algo muito mais selvagem. Algo que a gente teima em ignorar. Que a linguagem não é só um espelho da realidade, que apenas reflete o que está lá, mas a própria martelo que a forja. Pensa nos xamãs, nos místicos, nos poetas antigos. Eles já sabiam disso, só chamavam de palavra mágica, de encantamento, de reza. Eles entendiam que as palavras tinham o poder de criar, de invocar, de transformar a realidade. Não é só um conjunto de letras, não é só um dicionário. É uma tecnologia ancestral, talvez a mais potente de todas. A filosofia, a linguística, a neurociência cognitiva, elas não são inimigas que vivem em universos separados. São ferramentas. São um mentor que nos guia. Elas nos dão uma nova lente, um novo mapa, um novo par de óculos para enxergar o invisível. Elas nos mostram que não somos os primeiros a fazer essas perguntas, e que as respostas, as pistas,
Estão escondidas nas estruturas mais básicas que usamos para pensar e para falar. A linguagem não é descritiva, ela é generativa. Ela não apenas reflete o mundo, ela o constrói, tijolo por tijolo, conceito por conceito. Pensa comigo, você vê uma cadeira porque tem a palavra cadeira. Se você não tivesse essa palavra, você veria um amontoado de madeira e estofado, ou talvez um lugar para sentar, mas sem aquela categoria mental tão definida, tão instantânea. A palavra cria a categoria, ela a solidifica na sua mente. Ela não apenas aponta para algo que já existe, ela delimita, ela define, ela dá forma ao que antes era apenas uma experiência bruta, amorfa. E o que acontece quando a gente não tem palavras para certas emoções ou conceitos? Eles simplesmente não existem para a gente de forma clara. Ou existem de uma forma tão difusa, tão nebulosa, que a gente não consegue agarrar, não consegue processar, não consegue agir sobre eles. É como ter um sentimento que você não consegue nomear. Ele é real, ele te consome, mas não é consciente de verdade. Não é algo que você possa manipular. É como se a gente estivesse usando um óculos com lentes que a própria linguagem nos deu, e a gente nem se lembra de que pode tirar esses óculos, ou trocá-los por outros, como outras cores, outras perspectivas. Eu sei o que você está pensando. Isso é papo de maconheiro. Mas fica comigo. A brisa é real, e ela pode ser a brisa da liberdade. Já reparou como algumas culturas sequer têm uma palavra para culpa? E isso não significa que eles não sintam remorso, mas a forma como processam essa sensação é diferente, porque a lente linguística é outra, o mapa mental é outro. Ou como a forma de conjugar verbos muda a percepção do tempo. Para alguns, o futuro não é algo que está à frente, mas sim algo que se desenrola de uma maneira completamente diferente. Tudo por causa da estrutura da língua que eles falam. A nossa língua não é neutra. Ela é um sistema operacional complexo que roda no fundo da nossa mente, moldando cada pensamento, cada emoção, cada percepção, cada reação automática. E o inimigo aqui não é o vizinho chato que estaciona na sua vaga, ou o político que você odeia nas redes sociais. O verdadeiro inimigo é a nossa própria preguiça mental de questionar o software que estamos usando desde que nascemos. É o piloto automático da mente, que nos prende em narrativas antigas e limitantes, em medos que nem são nossos. A gente se acostuma com a gravidade da linguagem comum, com as certezas que nos foram dadas, e esquece que pode voar, que pode reescrever as leis da própria física mental. Então, se a mente é em grande parte uma emergência da linguagem, esse sistema complexo de símbolos, metáforas e narrativas que internalizamos e que nos internalizam, o que acontece quando a inteligência artificial começa a dominar e a gerar linguagem em uma escala que a gente mal consegue conceber? Ela está apenas replicando padrões como um papagaio superinteligente, só que com uma capacidade de processamento que nos humilha? Ou ela está construindo seus próprios universos linguísticos, suas próprias categorias, suas próprias realidades operacionais, que talvez nós nem consigamos compreender totalmente? E aqui entra o Ouroboros da consciência, a imagem da serpente que morde a própria cauda. A mente cria a linguagem, mas a linguagem, por sua vez, refina, redefine e até expande a mente. É um ciclo sem fim, uma serpente que se devora para renascer, onde cada mordida é um novo nível de complexidade, de autoconsciência, de possibilidades. A gente achava que tinha resolvido a questão da IA, que era só uma ferramenta, mas na verdade, só abrimos uma porta para um labirinto ainda mais profundo sobre nós mesmos. É tipo quando você acha que limpou a casa, mas aí descobre que a sujeira estava só debaixo do tapete, e agora você tem que lidar com ela, querendo ou não. A prova de fogo, meu amigo, é aceitar que a mente que você pensa ter pode não ser um monolito fixo, um hardware imutável, mas uma orquestra vibrante de linguagens, narrativas e símbolos que você está constantemente regendo, mesmo sem perceber. E quando essa orquestra desafina, quando as narrativas se contradizem, quando os símbolos perdem o sentido, a gente chama de crise existencial, ansiedade, depressão, burnout. Mas e se fosse só uma chance de reescrever a partitura? Uma oportunidade de ouro para mapear a origem do nosso desejo, da nossa dor, da nossa reação automática, e perceber que muitas vezes eles são apenas ecos de narrativas antigas que aceitamos sem questionar, como um programa de computador rodando em segundo plano. A lucidez permanente não é um momento eureka que você tem e pronto, como se acendesse uma lâmpada e tudo ficasse claro. É um estado de constante reajuste, de desconstrução e reconstrução. É a morte do velho eu reativo,
aquele que apenas segue o roteiro que lhe foi dado, e o nascimento de um novo eu, que agora entende que pode reescrever o roteiro, que pode criar a própria melodia. Confesso, essa ideia me deu uma dor de cabeça que nem café resolve, tipo ressaca filosófica. Parece que o cérebro dá um reboot forçado, e você fica meio tonto, vendo os pixels da realidade, questionando cada linha de código. A recompensa, no entanto, é a ferramenta mais poderosa que você pode ter, a chave para o seu próprio universo. Ao entender que a linguagem é o alicerce, o fundamento de tudo, você pode começar a escolher suas palavras, suas narrativas, seus sistemas operacionais, de forma consciente. Você não é mais um passageiro passivo na história da sua vida, apenas reagindo aos estímulos externos. Você é o arquiteto. Você se torna um construtor de universos, um verdadeiro engenheiro da alma. Essa é a sua soberania mental, a sua independência intelectual, a sua liberdade mais fundamental. É a liberdade de não ser mais refém de narrativas impostas, de medos infundados, de limitações que só existem porque você as nomeou e as aceitou como verdade absoluta. Você ganha a agência para reescrever sua própria existência, palavra por palavra, pensamento por pensamento, ação por ação. É como receber o manual de instruções do jogo da vida e descobrir que você pode modificar o código-fonte, criar novos níveis, novas regras. Não é mágica, é metalinguagem. É o poder de se observar construindo a si mesmo, e então construir melhor, com mais propósito, com mais liberdade. Agora a parte difícil, e essa é a parte que ninguém te conta, a letra miúda do contrato. Você não pode desver isso. É como se você tivesse visto os bastidores do show, e agora, toda vez que o pano sobe, você vê os fios, os cenários pintados, os atores ensaiando, talvez até o cara da pipoca cochilando. Como você volta para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para as conversas superficiais sobre o tempo ou o preço do gás, sabendo que tudo, absolutamente tudo, é um jogo de linguagem, uma construção, uma performance que a gente aceitou como realidade inquestionável. É como sair da Matrix e ter que pagar o aluguel no mundo real, né? A vida não para, as contas chegam, o chefe ainda te manda e-mail às 10 da noite e o pneu do carro fura. Mas agora você vê os fios, as engrenagens por trás do espetáculo. Você percebe a orquestra da linguagem em ação, mesmo quando ela está desafinando no supermercado, na fila do banco ou no noticiário sensacionalista. E isso pode ser um fardo, eu sei. Confesso que às vezes preferiria a ignorância abençoada, aquela paz de espírito de quem não questiona. A gente quer a pílula azul de volta, né? Aquela que te faz esquecer tudo e voltar para a ilusão confortável. Mas não tem mais. Uma vez que você vê, você vê. E a responsabilidade de quem vê é ver e agir a partir dessa visão. Não dá para fingir que não sabe. É aqui que você morre para sua ignorância e renasce para sua agência. Não é um momento poético qualquer. Não é só uma frase bonita de efeito. É uma morte real. Uma morte do velho eu que aceitava as narrativas sem questionar, que vivia no piloto automático da linguagem herdada, como um zumbi filosófico. E a ressurreição é o nascimento de um novo eu, um que entende que pode reescrever o roteiro, que pode ser o autor da própria história. O Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, não é só um símbolo antigo de um livro empoeirado ou de uma tatuagem descolada. É a sua mente em ação, é a sua consciência em tempo real. Ela se autoalimenta, se autocria, se autorredefine através da linguagem. É um ciclo de morte e renascimento constante, uma metamorfose sem fim. Você não volta a ser quem era. Você é o mesmo corpo, o mesmo nome, mas transformado na essência, na forma como você enxerga e interage com o mundo. Você é a serpente que se devora para renascer mais forte, mais lúcida, mais consciente do seu próprio poder de forjar realidades. E a responsabilidade? A responsabilidade é que agora você sabe. E uma vez que você sabe, não há desculpa para não viver com intenção, para não escolher suas palavras com cuidado, para não questionar as narrativas que te são impostas, seja pela mídia, pela família ou pelo seu próprio ego preguiçoso. O universo não te dá respostas prontas, embaladas a vácuo. Ele te dá a linguagem para fazer as perguntas certas e construir as suas próprias respostas, as suas próprias verdades operacionais. E a inteligência artificial? A IA é só um espelho gigante que a gente construiu.
um espelho de alta definição, um espelho que nos força a ver a nós mesmos, talvez pela primeira vez, em toda a nossa complexidade linguística, em toda a nossa capacidade de criar e, ironicamente, de nos enganar com as nossas próprias palavras. Ela nos mostra o quão profundamente somos seres de linguagem. Então, meu amigo, qual universo você vai construir hoje? E com quais palavras? Porque, no final das contas, o que somos nós senão contadores de histórias, forjadores de mitos, arquitetos de realidades que teimamos em chamar de objetivas, como se fossem verdades absolutas cravadas em pedra? Desde o primeiro som que virou palavra, desde a primeira palavra que virou ideia, estamos nessa dança cósmica da criação. A vida humana não é um fato bruto, um dado imutável. É uma performance contínua, uma peça de teatro em constante evolução. E o palco é a linguagem. Mas e se o roteiro que você recebeu não for o seu? E se você nasceu para escrever o seu próprio, para ser o dramaturgo da sua existência? A questão não é se a IA vai nos superar, se ela vai se tornar mais humana do que nós. A questão é se nós vamos nos superar, se vamos despertar para o nosso próprio poder criativo e redefinir o que significa ser humano, antes que a nossa própria linguagem nos engula, nos aprisione em narrativas que já não nos servem mais. É um convite para o renascimento, para a lucidez permanente. Topa o desafio?